e nós vamos conversar sobre os métodos, né, de avaliação do consumo alimentar quantitativos. Nós já começamos essa aula presencialmente, mas a prof vai fazer um resgate para não ficar perdido. A prof achou melhor a gente encerrar esse conteúdo dos inquéritos dietéticos dividido por partes. Então, nós vamos ter 3 aulas seguidas, né, sobre esse conteúdo. A prof dividiu no conteúdo da aula de hoje, que são os métodos quantitativos. A nossa segunda aula vai ser sobre os inquéritos qualitativos e o último vai ser sobre os inquéritos próprios para pesquisa, ou mais usualmente utilizados em pesquisas científicas. Dentro dos métodos quantitativos que a gente vai ver na aula de hoje, nós vamos revisar o recordatório 24 horas e nós vamos falar sobre o registro ou diário alimentar. Nas próximas aulas, os conteúdos são esses que estão nessa lauda, mas a gente não vai se antecipar perdendo tempo. Lembrando que o recordatório 24 horas é aquele método que, a partir de uma folha de papel, o paciente quantifica para o nutricionista todos os alimentos que foram consumidos no dia anterior ou nas 24 horas precedentes, e não é pensando nas 24 horas precedentes a partir da hora da consulta, mas sim da primeira à última refeição do dia anterior. É um tipo de método que eu posso fazer dentro do meu consultório, numa entrevista pessoal ou por telefone. Essa segunda estratégia é menos usual. Não tem como eu deixar o paciente fazer sozinho, não é um método auto-aplicável. A principal característica do recordatório 24 horas é mensurar a dieta atual e exige o maior nível de detalhamento possível, né, como a descrição da marca do biscoito, o tipo de pão, se era branco, se era integral, se o frango estava assado, frito, cozido com molho, se o achocolatado era um Toddy, um Nescau, um Nestia, né, evidenciando a questão das marcas. E para facilitar a questão do tamanho das porções para o paciente, porque ele pode ter dificuldade de mensurar durante a entrevista, é interessante a gente ter no consultório álbum fotográfico ou réplicas, né? Seja das porções ou dos alimentos. Como a gente já falou, ele é um instrumento que é influenciado pelo sexo. Geralmente, homens têm mais dificuldade para recordar daquilo que ele consumiu no dia anterior. As idades mais extremas também são mais difíceis de serem aplicadas, por quê? A criança não sabe mensurar, ela não sabe nem explicar aquilo que ela comeu. Então, é um tipo de método que eu preciso aplicar diretamente no cuidador. E às vezes a criança tem cuidador múltiplo ao longo do dia, então isso dificulta bastante. E no caso do idoso, ele tem problema de memória, né? O idoso tem mais dificuldade para se recordar de tudo aquilo que ele consumiu, então pode ser um método um pouco mais complicado de ser aplicado nessa idade. Com relação ao nível de escolaridade, a gente pode ter uma influência pelo fato de que pessoas com mais alta escolaridade, elas prestam mais atenção, né, em questão de marca, detalhe, entre outras coisas. Então, pode sofrer essa influência nesse sentido. Dentro dos possíveis erros que podem acontecer durante a aplicação do recordatório, o mais usual é a questão dos erros de memória, né? Dificuldade que o paciente tem de se lembrar a respeito das porções consumidas, dos alimentos consumidos. Para a gente conseguir minimizar esses erros, eu posso, por exemplo, aplicar mais de um recordatório 24 horas. Geralmente, uma média de 3 é suficiente. Incluir o fim de semana pode ser uma estratégia interessante. E ter, como eu já disse, no consultório, modelos, né, de medidas caseiras, réplicas de alimentos ou álbuns fotográficos. O grande problema do recordatório 24 horas é quando o paciente tem conflito com o conceito de refeição. O paciente, ele entende que refeição são aquelas grandes refeições, né? Ah, eu fiz café, eu fiz almoço e eu jantei. Se o paciente belisca alguma coisa, muitas vezes ele não entende como algo que precisa ser relatado, né, durante a aplicação do recordatório 24 horas. Então, é extremamente importante conscientizar o paciente que qualquer alimento que foi consumido, independente de ser uma grande refeição ou de ser um pequeno lanche ou um belisco, precisa ser relatado. Quando o paciente reporta no recordatório alguma preparação mais elaborada,
É interessante você perguntar para o paciente que ingredientes tinham, detalhar o máximo possível o tipo de preparação. Então, se ele, por exemplo, reporta para você que ele comeu um baguncinha ou um lanche de rua, reportar o que tinha dentro desse lanche. Por mais que ele não saiba mensurar as quantidades, ele vai saber o que ele comeu, ele vai saber falar que tinha, por exemplo, um filé de frango, tinha uma salsicha, tinha um presunto, tinha um queijo, tinha um ovo, enfim. Lanches de rua têm composições distintas, né, diferentes, então é interessante detalhar bem essa preparação. Como todo método não é ouro, né, não é padrão ouro, ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que ele não demora muito para ser aplicado, como é um método retrospectivo, eu não tenho alteração da ingestão, tá? Se eu aplicar mais de um recordatório, eu consigo sair da mensuração de uma ingestão atual e conseguir fazer a ingestão habitual, né, mensurar a ingestão habitual do paciente. Eu posso aplicar em qualquer faixa etária, apesar de sofrer influência de criança e idoso. Mas o mais interessante é que eu posso aplicar em pacientes analfabetos, então essa é uma vantagem bem bacana, baixíssimo custo, e eu consigo fazer diagnóstico quantitativo da dieta do paciente. Que desvantagens tem? Meu paciente que tem dificuldade de recordar as coisas, né, pode ser um método não muito legal, porque ele não vai lembrar e vai deixar várias informações incompletas. Se eu só fazer um recordatório, eu não consigo estimar a dieta habitual, eu só consigo estimar a atual. Eu posso ter dificuldades com o meu paciente em estimar o tamanho das porções, ele pode não saber dizer para mim se era grande, se era médio, se era pequeno. Dependendo do dia que eu aplicar, eu posso acabar pegando o consumo do fim de semana. E a gente sabe que o consumo do fim de semana é diferente, né? Na grande maioria das pessoas, do consumo da semana. Então, eu posso estar superestimando um diagnóstico quantitativo. É muito comum o paciente omitir petiscos. Chupei uma balinha sete belo, chupei um picolé. Como ele não entende o conceito de refeição, não entende o conceito de alimentação com refeição, né? Ele acaba não reportando essa informação para nós. E geralmente eu posso ter uma superestimação ou uma subestimação da quantidade ingerida. Geralmente ele superestima aquele alimento que é bom, tipo salada, e ele subestima aquele alimento que é ruim. Então, se ele comeu 3 pedaços de pizza, ele vai dizer para você que comeu só um, porque ele sabe que não é bom comer pizza demais. A estratégia por telefone do recordatório 24 horas tem algumas vantagens. Demanda menos tempo, né, com o paciente, tem menos responsabilidade, porque ele não tem que se deslocar até o seu consultório e ele não se sente intimidado pela sua presença, porque ele está conversando com você por telefone, não pessoalmente. Que desvantagens ele tem? Se eu já tenho desvantagem com relação ao tamanho da porção no presencial, imagina por telefone que ele não vai ver réplica, ele não vai ver álbum fotográfico. Então, isso acaba ficando ainda mais grave, tá? Enquanto nutricionista, você simplesmente tem que assumir que a quantidade que ele consumiu foi a que ele relatou para você, mesmo eventualmente não sendo. E se eu for utilizar para pesquisa científica, ele não tem validade, tá? Aqui a gente tem um exemplozinho que nós já vimos na nossa aula presencial. Nós fizemos um exemplo em quadro, né? Eu preciso obrigatoriamente descrever o horário da refeição daquele paciente, o horário que ele consumiu aqueles alimentos. Nome da refeição, se tiver, porque se tiver belisco não tem nome, né? Descrever um alimento por linha, o tipo desse alimento e a forma de preparo. Então, frango assado e a quantidade, uma sobrecoxa. A gente já conversou sobre isso em aula presencial. O segundo método que a gente tem é o diário ou registro alimentar. Nada mais é do que um diário que você vai entregar para o seu paciente, em que ele vai anotar todos os alimentos e bebidas que ele consumiu. E o ideal é que você oriente ele a anotar no caderninho, no diário, assim que ele consumir. Então, ele fez aquela refeição, ele já anota as quantidades. O diário alimentar, ele é feito por um prazo predeterminado, né? 3 dias, 5 dias, 7 dias, enfim.
A gente pode fazer o diário de duas maneiras. O paciente pode ser orientado a anotar a partir de uma estimativa do tamanho das porções e medidas caseiras. Então, eu comi 2 colheres de sopa de arroz, eu comi uma concha pequena de feijão e comi uma asinha de frango, certo? Ou no lanche, eu tomei uma xícara de café de 50 ml e comi um pedaço médio de bolo. Então, eu estou estimando o tamanho da porção em medidas caseiras ou em porções mesmo. A outra maneira é a partir da pesagem. O paciente vai pesar cada alimento e vai colocar lá. Eu consumi 80 gramas de arroz, consumi 120 gramas de feijão e consumi 90 gramas de frango assado, né? Asinha de frango assado. Então, tem essas duas formas de fazer. O método de pesagem acaba sendo ainda mais específico, né? Acaba sendo bem mais criterioso, mas eu preciso avaliar se meu paciente tem condição de adquirir uma balança ou se eu vou disponibilizar ela durante esse período. O diário alimentar ele tem sido utilizado para 2 características bem interessantes. Tratamento de obesidade, porque o paciente obeso ele tem aquela famosa frase, né? Eu não sei por que eu engordo, eu como tão pouco. Então, através do diário, a gente consegue trazer para o paciente a consciência de que ele come várias vezes e ele come grandes quantidades, porque o paciente tem dificuldade de enxergar isso. Através do diário, a gente consegue trazer essa consciência para ele. E ele também tem sido muito utilizado no tratamento de transtornos alimentares, porque os episódios de compulsão alimentar em quem tem transtorno estão associados com sentimentos, né, emoções, situações. Então, o paciente é orientado a, além de anotar o que ele consumiu, anotar o que ele está sentindo naquele momento, ou qual foi o motivo pelo qual ele está comendo aqueles alimentos naquele momento. Ele é um método prospectivo, né, que consegue mensurar a dieta habitual se eu pedir mais de um dia de diário. Se eu pedir só um dia, acaba sendo só a dieta atual. Então, se eu pedir mais de um dia de diário, eu consigo mensurar a dieta habitual. É interessante a gente fazer ele de forma seriada, em dias não consecutivos, incluir o fim de semana. Quais são os dias mais habituais, né? As quantidades de dias mais habituais a serem solicitadas. Diário de 3 dias, 5 dias ou 7 dias. Mas às vezes fica cansativo e o paciente começa a alterar o consumo. Mas o mais habitual mesmo é o de 3 dias, sendo de 2 dias não consecutivos, incluindo um dia do fim de semana. Mas você pode, por exemplo, se for no tratamento de transtornos, pedir por até 45 dias. Assim como no recordatório 24 horas, é interessante eu detalhar todos os registros. Então, eu preciso conscientizar o meu paciente do mesmo nível de detalhamento que você vai ter com ele no consultório, no recordatório 24 horas, ele tem que ter no diário alimentar. Então, é interessante o paciente ter foto de medida caseira para ele saber a diferença de uma colher de sopa para uma colher de servir. E também exemplos de tamanho de porção. É um pedaço de bolo pequeno, um pedaço de bolo médio, um pedaço de bolo grande. Porque aí, se ele já conhece habitualmente esses pedaços, na hora de registrar, ele vai ser o mais real possível. Assim como o recordatório 24 horas, ele tem vantagens e ele tem desvantagens. Que vantagens ele tem? Eu não tenho problema de memória, porque ele vai registrar o que ele consumiu no ato do consumo, né? Se ele for extremamente bem orientado, eu tenho poucas chances de erro. Ele consegue medir o consumo atual e o consumo habitual se eu usar em série. E eu tenho uma altíssima precisão se eu fizer o diário pesado. Menos precisão, mas mais do que outros métodos, se eu utilizar porções ingeridas, mas com o paciente extremamente bem orientado, sendo bem exato, né, no tamanho dessas porções. Que desvantagens ele tem? O paciente começa a ficar um pouco irritado de ter que anotar tudo que ele consome. Então, eu posso ter uma alteração de consumo a partir do uso do diário alimentar. Por quê?
Se ele, por exemplo, for consumir salada, arroz, feijão, legumes, sauté e mais uma proteína animal, ele tem que anotar coisa por coisa. Agora, se ele só for consumir um macarrão à bolonhesa, é somente uma anotação que ele tem que fazer. Então, pode ser que comece a ficar mais simples, fazerem refeições menos elaboradas. Então, eu vou ter um problema de alteração de consumo. Dependo muito mais do entrevistado do que do nutricionista, porque é ele que vai registrar, né, todos os atos de consumo alimentar. Apesar da gente tentar orientar o máximo possível, pode ser que o paciente ainda apresente dificuldades em estimar o tamanho das porções, isso é uma desvantagem, porque ele pode anotar informações errôneas. Geralmente homens participam em menor proporção, o homem tem dificuldade de entender, né, que isso é um instrumento importante. Deve ser estranho, né, falar assim, tô fazendo um diário alimentar numa rodinha masculina. Então, a gente costuma ter uma menor adesão masculina. Demanda tempo, né, em dias atuais de tempo corrido, pode ser que não seja uma estratégia legal. Se eu for fazer o diário pesado, ele pode ser um pouquinho mais caro. O meu paciente obrigatoriamente tem que ter conhecimento de medidas caseiras. Se o paciente não sabe a diferença de uma colher de café para uma colher de chá, eu já vou ter dificuldade, né? Porque ele vai anotar coisas erradas. Se eu for optar por este método, eu tenho que checar obrigatoriamente se meu paciente sabe ler e escrever. Então, para pacientes analfabetos, esse método não se aplica e isso acaba sendo uma desvantagem. E a subestimação acaba sendo extremamente comum, porque o paciente não quer passar, né, vergonha na frente do nutricionista. Durante a aplicação desses métodos que a gente falou, existem alguns fatores que podem levar a erro na avaliação. Existem fatores que estão associados ao entrevistado e existem fatores que estão associados ao entrevistador. Com relação ao entrevistado, né, que é o nosso paciente, o erro pode acontecer porque ele não entendeu o que eu perguntei, ele não entendeu a instrução que eu dei. Ele pode estar subestimando ou superestimando o consumo, a gente já falou sobre isso. Ele vai falar que comeu menos, quando na verdade ele comeu mais, então ele vai subestimar, geralmente para alimentos de alta densidade calórica. Ou ele vai superestimar uma coisa que ele talvez nem tenha comido, ele comeu extremamente pouco, como salada, frutas, né, verduras. Meu paciente pode errar quando ele estima o tamanho da porção. Ele fala para você que ele comeu 2 colheres de sopa de arroz, quando na verdade eram 2 colheres de servir de arroz. Isso faz uma grande diferença. Ou ele pode simplesmente não se lembrar de algum alimento que era para ele ter reportado, talvez no recordatório 24 horas, e não lembrou de falar. Né? Por exemplo, se ele tiver chupado um picolé magnum, que é extremamente calórico, eu tô subestimando as calorias da dieta dele porque ele falhou na memória em me dar essa informação. Ou ele intencionalmente omitiu mesmo essa informação e acaba tendo erro e levando a mesma consequência da falha na memória, tá? Com relação ao entrevistador, eu posso ter um nutricionista registrando errado a resposta do meu paciente, então ele fala colheres de sopa e você coloca colher de servir, né? Às vezes o nutricionista usa siglas para ficar mais rápido o registro, e daí na hora de registrar você coloca a sigla errada. Você pode acabar explicando de forma incompleta todas as instruções, por exemplo, no diário alimentar. E aí não é porque o paciente fez errado, mas foi porque você não instruiu ele corretamente, né? Durante a aplicação do recordatório 24 horas, você pode ter um ambiente de entrevista que leva o paciente à distração. Então, pode ser que tua secretária fique abrindo a porta várias vezes, ou você tenha muitas coisas no consultório que chamam a atenção do paciente, aí ele acaba ficando distraído e a culpa não é dele, a culpa é sua, né? E se você, por exemplo, não vai com a cara do teu paciente, porque isso pode acontecer, mas não deveria, né? Se você não tem uma empatia ou uma paciência com o paciente, às vezes o paciente tem maior dificuldade de entendimento e você não tem empatia por essa dificuldade dele, pode ser que você não tenha muita paciência e o
paciente também não vai, né, aderir bem à estratégia e os erros vão acontecer. Sobre o erro na conversão de medidas, a gente já comentou algo parecido no primeiro item, que é a partir do registro incorreto das respostas. Por hoje é só, muito obrigada e a gente se vê.